Boa noite, irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para celebrar juntos mais um aniversário desta igreja. 80 anos não são 80 dias. Assim como a primeira, que foi organizada há 86 anos, numa época em que aqui era tudo mato. Mas a igreja crescia, e a primeira igreja sempre teve a visão missionária, e isso é extraordinário. E quando falam de irmãos que vinham atravessar aqui, e quando fala de transporte precário, provavelmente tem cavalo, tem carroça e talvez um caminhão, onde muitos irmãos subiam e vinham pregar a palavra. E é extraordinário ver a história e ver o que Deus fez, o que Deus continua a fazer. Pastor Leandro, que Deus continue abençoando esta igreja cada vez mais, testemunhando do amor de Deus. A primeira igreja batista em Goiânia se alegra com os irmãos. E com certeza queremos celebrar juntos mais um ano dado pelo Senhor para esta igreja. Bem, meus irmãos, queremos falar nessa noite sobre um só pastor. O texto que nos inspira, o Salmo 95, que embora frisemos o verso 7, vamos lê-lo todo para nos dar uma boa noção de tudo que vamos refletir nessa noite. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse, é povo de coração transviado. Não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Volta ao verso 7. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto. Que o Senhor nos inspire na compreensão da sua palavra. Para entender esse texto, vou mergulhar um pouquinho, e Jesus tinha 3 métodos principais de ensino. Ele contava histórias, são 40 parábolas, Jesus gostava de uma boa história. Ele também explicava o texto. Pergunte àqueles discípulos no caminho de Emaús, quando terminou aquela escola bíblica dominical, como o coração deles ardia de ter ouvido a palavra de Deus por Cristo. E a terceira, Jesus ia na realidade do dia a dia e trazia ensinos. Pergunte à mulher samaritana, era apenas um poço, uma vasilha de água, e Jesus falou a respeito da fonte da água da vida. Bem, baseado nisso, queremos neste texto contar uma história sobre ovelhas, explicar o texto do Salmo 95 e tirar alguns exemplos da nossa vida. Bem, uma história. E ela é sobre pastor e ovelhas. Na realidade, meus irmãos, criar ovelhas era um trabalho duro, e nós não devemos esquecer da origem agropastoril do povo de Deus. Abraão, Isaque e Jacó eram pastores de ovelhas. Davi era pastor de ovelhas. E os salmos e tantos outros textos vão falar a respeito disso, como o 23 claramente o faz. Mas criar ovelhas, meus irmãos, como criar qualquer animal, é um trabalho duro. Mas pense criar isso na terra de Israel, árida, seca, sem água, sem tanta abundância de comida e tantas outras coisas.
Era preciso achar água e alimento diariamente. Era preciso proteger dos diversos predadores, que ora eram animais, ora eram homens maus. Era preciso cuidar e tirar carrapicho de ovelha dá trabalho, né, pastor? Dá um trabalho enorme, que não sei quem já teve a experiência de tirar carrapicho de ovelha. Entranha. Se não tirar, machuca, e se machucar, pode ferir e ser pior. Elas ficavam em rebanho, e de vez em quando uma se desgarrava, e ia o pastor atrás. Entender as histórias das ovelhas, meus irmãos, nos ajudam a entender um pouco esse texto. O pastor, ele era a porta do aprisco. Quando Jesus Cristo diz, eu sou a porta, é porque naquele tempo o aprisco não tinha porteira. O pastor ficava na entrada com seu cajado. O pastor era a porta. E ele deixava entrar e deixava sair. Por isso Jesus Cristo pôde usar isso. O pastor era o vigia, dia e noite cuidando da segurança. E cuidar da segurança requeria dele um trabalho redobrado, um sono muito leve, algo especial para cuidar de suas ovelhas. O pastor era o guia que as levava em segurança e falava, e elas ouviam a voz do pastor e o seguiam. Distinguiam dos outros pastores, seguiam o seu pastor e com alegria o obedeciam. O pastor era responsável pela liderança, pela provisão e pela segurança. Mas é interessante que as ovelhas sempre foram símbolos de humilde obediência. E também símbolos do povo de Deus diante do Senhor, nosso pastor. Bem, meus irmãos, é interessante que a palavra ovelha aparece 200 vezes na Bíblia. Jesus foi anunciado primeiro para um grupo de pastores que estavam no campo com seus rebanhos. Jesus se auto-intitulou o bom pastor. Jesus viu o povo e os viu como ovelhas que não têm pastor. E Jesus ensinou sobre a 100ª ovelha que precisava buscar. Sim, meus irmãos, a vida de um pastor e de suas ovelhas representava muito o dia a dia do povo, mas representava também o povo de Deus. Aqui o Salmo ele é bem claro quando diz que nós somos povo do seu pasto, ovelhas de suas mãos. E quando nós entendemos que, sem dúvida nenhuma, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, ficamos impressionados de ver como Jesus soube fazer isso muito bem. É interessante que Jesus aplicou o Salmo 23 de uma forma extraordinária num dos seus milagres, que foi a multiplicação dos pães e peixes. Curiosa história. Mas quando Jesus vê aquela multidão faminta, se compadece delas. E como pastor que era, cuidaria deles. E Jesus vai fazer algumas coisas muito interessantes. Na multiplicação dos pães, ele pede, o texto bíblico é bem claro, sentem na grama, leve para pastos verdejantes. Depois Jesus vai dar o alimento, porque ele supre tudo o que precisamos. E a partir dali Jesus vai trazer vários ensinos a respeito do que é um bom pastor, que se compadece das suas ovelhas. Belíssima estudo para ser feito. A história, um pastor e suas ovelhas. Uma explicação, o Salmo. Spurgeon chamou esse Salmo de Salmo da provocação, porque ele é dividido em duas partes e exatamente aqui no verso 7. Antes, louvor e adoração. Depois, advertência, aviso e um cuidado a ser tomado. O louvor era claro,
Era visto que a adoração, meus irmãos, sempre será a resposta apropriada de um crente. Estamos diante da presença de Deus e o adoramos. Estamos como povo de Deus e o louvamos. A adoração brota do lábio do crente, mesmo nas piores condições, como Paulo e Silas naquela cadeia ali em Atos 16. O louvor faz parte da vida da igreja. E diante dele, sempre o nosso humilde louvor. E é isso que os primeiros versos dizem. E toda a natureza provoca adorar ao Senhor. E há momentos que vemos assim, tem alguns pôr do sol, esse plural é complexo, mas há alguns que são impressionantes. Fico pensando se no céu tem um departamento de pôr do sol, porque alguns, simplesmente, podemos ver a mão de Deus e louvá-lo. Mas isso é um pôr do sol. Imagina quando lembramos do que Jesus Cristo fez por nós. Sim, louvor ao Senhor. Na segunda parte, por outro lado, há uma lembrança do que aconteceu em Meribá. Há dois casos de águas de Meribá. Um em Êxodo e outro em Números. Um no início da caminhada, outro depois. O povo estava com sede, muita sede. Alguns, por conta disso, vacilaram na fé e começaram então a questionar Moisés e a pedir água. Moisés vai ao Senhor da primeira vez. E o povo murmura. Moisés clama a Deus e Deus diz a Moisés, vá lá na rocha, pegue o seu cajado, toque na rocha e vai brotar água. E brotou água e o povo bebeu. Mas já no final da jornada, Moisés encontra a mesma situação. O povo começa a questionar e a murmurar e a reclamar mais uma vez. E o texto bíblico aqui diz, não façam como eles fizeram. E nesse intuito, então Moisés vai mais uma vez a Deus. Mas Deus muda a ordem de Moisés. Ele diz, vai na rocha e fala para a rocha. Moisés, quando chega diante do povo e encontra o povo reclamando, murmurando e todo tipo de confusão, eu creio, e olha que Moisés era o homem mais manso da terra, vai subindo nele uma ira muito humana. E eu fico pensando, ainda bem que foi com Moisés, que se fosse comigo, eu pegava aquele cajado e dava na cabeça deles. Mas Moisés pega o cajado e ao invés de falar à rocha, ele bate. Não devia ter batido. Naquele momento, Deus chama a atenção de Moisés. Não foi isso que eu disse. Por isso que o Salmo insiste, ouçam a Deus muito bem. E Deus disse, fale para a rocha. Alguns pensam, e Moisés por conta disso foi proibido de entrar na terra prometida. Alguns pensam, puxa vida, só uma batidinha numa pedra? Podia dar uns passinhos a mais e entrar na terra prometida. Mas nos ajuda a lembrar, meus irmãos, que qualquer israelita poderia ter batido naquela pedra, menos Moisés. Porque quando Deus fala, Ele fala, e devemos obedecer. E nós devemos fazer assim, como está escrito aqui. E nós que somos ovelhas desse pastor, devemos reconhecer a sua voz, devemos ouvi-la e obedecê-la. O alimento Ele nos dá, o cuidado e a segurança, mas é preciso lembrar que precisamos ouvir o Senhor. E a terceira parte, uma parte da vida. Meus irmãos, o mundo está perdido, como ovelhas sem pastor. O próprio Cristo viu isso. O mundo precisa de alimento para a alma.
e o mundo precisa de pertencimento. Mais uma vez, o mundo perdido como ovelhas sem pastor, basta ver os jornais. Nós falávamos antigamente, quando tinham jornais impressos, interessante falar isso, né? Hoje quase ninguém mais tem acesso, mas antigamente, isso me torna muito velho, pastor. Antigamente, ficavam jornais pendurados na banca, e nós víamos as notícias de manchetes passando por eles. E havia algumas circunstâncias que nós falávamos que parecia que pingava gotas de sangue do jornal, de tanto desastre. Hoje basta você ligar qualquer canal de notícias, e você vai ver a mesma coisa. Basta andar na rua, e nesse período de carnaval, basta você ficar parado, e você verá ovelhas que estão sem pastor. Jesus apontou isso muito bem. Perdido, o mundo precisa de Jesus. Também, o mundo precisa de alimento para a alma. Já viu que as pessoas estão famintas, com fome. Por isso que tem tanta gente procurando tanta besteira na internet. O que me impressiona não são as pessoas falarem bobagens na internet. O que me impressiona são as pessoas ouvirem e desejarem isso. Elas estão buscando alimento, estão com fome. Elas precisam conhecer o pão da vida, que é Jesus. Precisam conhecer o pastor que leva a pastos verdejantes e dá alimento para a alma. E isso por si só será suficiente. Mas também, meus irmãos, precisa de pertencimento. Somos rebanho do pastor. E aqui precisamos lembrar da importância de estarmos aqui juntos, igreja do Senhor. É curioso que no Antigo Testamento, o pecado mais, digamos assim, combatido era a idolatria. No Novo Testamento, é o problema da unidade. Se você perceber bem, há toda uma preocupação nas cartas de Paulo, Pedro, João e o próprio Apocalipse sobre a unidade da igreja. E insistia para estarem juntos. Nunca deixe de vos congregar, está lá em Hebreus. Façam parte, resolvam suas diferenças, está lá em Coríntios. Essa unidade, ela é extremamente importante, porque isso é igreja. Dos diversos versos que definem a igreja na Bíblia, para mim um que nem é tanto usado para esse fim, é o que fala muito. Igreja é aquele lugar onde nós rimos com os que riem e choramos com os que choram. É quando estamos aqui juntos. Esse pertencimento, somos ovelhas de um só pastor. Eu gosto de uma definição, e eu uso muito na igreja, num culto, aqui podemos definir como plateia de um só. Num culto não tem plateia, você não assiste culto, ninguém aqui assiste culto, prestamos culto, só um assiste, que é o nosso Deus. Por isso, quando estamos aqui juntos, iguais diante do Senhor, podemos louvá-lo e bendizê-lo, como o Salmo bem adverte, e como povo de Deus. E se tem uma coisa especial, meus irmãos, na igreja, e no que diz respeito ao canto, o bonito de ver o povo de Deus cantar, as vozes, os corações, as vidas nas vidas, precisamos fazer parte. E este é um ponto forte da igreja. Nesses dias de tanta comunicação online, precisamos lembrar, meus irmãos, que isso aqui, estar juntos, é fundamental. Olho no olho. A gente olhar no branco dos olhos das pessoas e saber que somos todos ovelhas de um só pastor. Compreender esse verso, meus irmãos, é dar as respostas que o mundo procura. Perdidos precisam ser achados. Famintos precisam de alimento. Sozinhos
precisam de Jesus, povo de Deus. Jesus pôde afirmar com toda a autoridade, meus irmãos, eu sou o bom pastor. E podemos juntos também celebrar isso como igreja. Como eu falei, 80 anos não são 80 dias. Já pararam para pensar a quantidade de histórias, de vidas que passaram por aqui? De pessoas, de lutas que muitos irmãos tiveram e que eventualmente teremos no futuro, pois faz parte, sim, da vida da igreja. E tantas outras filhas que essa igreja plantou, e de tantas outras que foram alcançadas e levaram este mesmo evangelho, para que eles também reconheçam a este um só pastor. Sim, meus irmãos, isso é igreja. E parabéns, segunda igreja, para que venham muitos outros anos, até chegar aquele dia em que estaremos na presença do Senhor e vamos todos, ovelhas do nosso Deus, adorá-lo, ao nosso sumo pastor. Atentemos para a sua voz, obedeçamos às suas orientações e descansemos em pastos verdejantes, para a glória do nosso Deus. E que para isso, Ele nos abençoe.